Se o bate-papo é para a gente saber mais as novidades, não tinha gente melhor para eu convidar para estar aqui comigo no estúdio. Michele Sena, que é uma mulher incrível, que atua com uma área que você vai adorar saber mais, que é a área de lojas e varejo, simplesmente porque ela é a mulher Polishop aqui na nossa região. Polishop no sentido de que você tem que lembrar que está lá no Novo Shopping, uma loja linda, incrível, tem que visitar. Michele Sena, você que hoje atua como diretora de vendas do canal de lojas físicas da Polishop, seja bem-vindo ao meu estúdio e já começa a me falar. Que negócio é esse de que o varejo está sendo aí atacado pelo mundo digital? Já posso abrir com você assim, para você já dar bom dia, boa tarde, boa noite, já ir falando? Pode abrir assim, Elô, muito obrigada pelo convite. Hoje, a loja física, as pessoas têm muita dúvida em relação ao que vai ser da loja física, já que hoje cada um tem um celular na Os mão e e-commerces, pode né? comprar através do mundo digital. Mas, Elô, hoje o cliente, para ele ir até uma loja física, ele busca uma conexão dentro da loja, né? Ele busca algo diferente dentro da loja. Então, eu acho que a grande desafio nesse momento é a gente criar, né, uma experiência para o cliente dentro da loja, não que ele vá só comprar o produto, mas que ele vá também experimentar esse produto, viver a experiência. A gente na Polishop, por exemplo, vende produto de cabelo, fazer o cabelo, fazer uma massagem, comer de um produto que a gente cozinha lá dentro da loja. Inclusive, todo mundo que for a uma loja Polishop pode experimentar um produto feito ali na hora, justamente para que possa saber se o produto funciona antes de investir o seu dinheiro. Afinal, ninguém vai para uma loja para comprar produto. A pessoa vai com uma necessidade e aí, a partir dessa necessidade, cabe à loja, né, seja a Polishop ou qualquer outra loja do varejo, a oferecer aí uma experiência, ou oferecer uma solução para aquilo que o cliente foi buscar. Então, eu não acredito que a loja física acabe. A loja física sempre vai existir. O que a gente precisa é usar, né, essa transição e essa junção dos canais digitais, sendo omnichannel, fazendo com que o cliente decida onde ele quer comprar, mas através do digital a gente consiga atrair o cliente para a loja, levando para essa conexão. Não, incrível. Eu acredito que uma coisa que a Polishop sempre fez muito bem foi esse movimento, como você acabou de citar. Isso é um espaço de experiências. Então, você defende que a existência da loja, ela atingindo esse objetivo, ela se justifica. Mas uma pergunta que não cala. A gente está numa geração completamente focada no digital. E, ao mesmo tempo, a sua vendedora, o seu vendedor também é dessa geração digital. Eu imagino que muitas pessoas têm aí acompanhado, né, que tem mudanças de comportamento. Como é que está sendo liderar essa geração do digital, Michele? Hoje em Essa dia, mulher sabe tudo, gente. Incrível. hoje em dia a gente de fato tem gerações diferentes dentro do varejo e principalmente pós-pandemia, essa história do digital ficou muito mais latente, muito mais rápida, né? E eu acredito, dentro da liderança, que tudo começa por pessoas, não importa a idade que esteja e nem a geração. Tudo sempre começará por pessoas. São pessoas que dão resultados, são pessoas que atendem outras pessoas, são pessoas que geram experiências para outras pessoas. E eu acho que o primeiro ponto, Elô, além de fazer uma contratação adequada, de gente que tem paixão por aquilo que faz, ou a gente despertar nessa geração nova essa paixão, a gente entender que vendas, por exemplo, a gente não é uma profissão que a pessoa não teve o que fazer na vida, virou vendedor. Vender é uma Não é sobra, técnica, né? Não é não é resto. sobra, exato. É uma escolha. Eu, por exemplo, amo vender, né? Eu falo que eu sou Também vendedora a adoro. vida toda, porque Também adoro. você se conecta com o seu cliente e você consegue, então, oferecer essa solução para ele. E a partir dessa geração nova, o que a gente mudou, né, em termos de treinamento? Hoje os vídeos de treinamento precisam ser mais rápidos, porque tem a geração que olha o TikTok, que você olha um vídeo muito rápido. Adaptação de linguagem, Sim, o então, né? Instagram. Então, hoje a gente coloca também os nossos vídeos de treinamentos muito rápidos para que essa geração possa prender a atenção ali no tempo que ele olharia uma rede social dele e consiga absorver informações sobre o produto. Outra coisa também, a gente faz, por exemplo, a gente tem um canal nosso que a gente chama de GD, que é o gerente digital, onde os próprios vendedores se divertem na loja fazendo os vídeos, falando dos produtos ou falando deles como vendedores da loja onde eles atuam, e a gente posta isso
através de um tráfego pago, para poder alcançar os clientes, mas os vendedores fazem isso. Então a gente não tem um influencer, né? Eles mesmos fazem na loja, falam com o público ali de perto, e isso faz com que eles se sintam dentro da geração deles, falando do produto e conectando isso ao trabalho que eles executam hoje. Quando eu te ouço falar, a gente vai descobrindo que com certeza comportamento mudou, mas também tecnologia para lidar com essa turma também está aí, né, Michele? E eu estou sabendo que você lida com isso com muita força, que fala sobre liderança, é um assunto que você gosta muito, né? Porque você anda pensando em coisas diferenciadas, não anda? Penso sim, estou com um projeto aí quentinho, chamado Liderança 360 E1. Mas não é 361 não, é o 360 graus e 1, que é a experiência. Então isso conta muito como o gestor lida com essa geração de hoje, desde a base até o topo, né? A liderança total de uma loja ou de uma empresa para poder gerar vendas, mas junto com esse time que precisa gerar experiência para o cliente e não ser um vendedor tradicional. Então está em breve aí o Liderança 360 E1, que vai sair aí para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais de como é liderar com rentabilidade e com essa geração mais jovem. Michele, não vou querer perguntar jamais a sua idade, mas vou começar sabendo que enquanto experiência tem muita para você poder trocar com a gente. Eu tenho a sensação que essa geração atual ela é mais difícil. Ela é uma geração diferente, Elô. É diferente. Me convença. Vamos lá. Na verdade, a gente teve algumas gerações, né? A gente vem vindo de algumas gerações, desde os baby boomers, né? Que foram aí de 1946 até 64, que são clientes, né? Quando a gente está falando de vendas, são clientes que ainda gostam de ir para a loja e ver no presencial, pegar o produto. Tátil, né? Exato. Ele gosta de ter ali a conexão, ouvir o vendedor, ter olho no olho do vendedor e saber se o vendedor está falando a verdade para ele ali em relação ao produto. Depois tem a geração X, que somos nós, né? Não precisa contar a idade, mas somos a X, que gostamos de segurança e confiança também. Talvez a gente possa comprar pelo digital, mas desde que a gente sinta segurança e confiança. Tem os millennials, né, que foram de 81 até 96, que querem conveniência, que também querem experiência, mas aí fica migrando entre o digital e a loja física. E tem a maioria do que está hoje, né, também no mercado, trabalhando como vendas, que é a geração Z, que a gente chama de Gen Z, né? Fala de novo. Gen Z, que são os que nasceram de 97 a 2010, que hoje é a maioria dos vendedores, inclusive, que trabalham em shoppings, que trabalham nas lojas aí mais jovens hoje, né? De celulares, ou eletrônicos, moda. Então, são esses vendedores que estão aí hoje no varejo. Imagine, Elô, que esses vendedores cresceram conectados. É verdade. Nós, da geração Z, tínhamos que esperar 5 dias para revelar uma foto que a gente tirava e ainda quando ia olhar, saía com o olho fechado numa foto. Michele, você lembra quando a gente saía de uma internet de escada? Pois e a gente achava um computador que com aquele barulhinho. E só entrava na madrugada, porque era mais barato. E é fato, né? Eles nascem numa velocidade de soluções a um clique, né? E como liderar essa diferença de comportamento? Eu fico imaginando, então, que você aí, cada vez mais, tenha que ter se dado as condições de aprender e reproduzir para as equipes que você comanda, como liderar esse grupo que tem um comportamento, como você chamou, de conectados, ou então eles são mais velozes, mais impacientes e velozes, mais frustrados. Até porque eles também têm toda a informação na palma da mão. Então, se você fala uma meta, uma liderança, alguma coisa ligada à sua liderança, automaticamente eles já vão no chat GPT, já procura ali, já vem até com embate com o líder, se está certo ou se está errado. Então, eu acredito, Elô, para a gente liderar essa geração de hoje, a gente precisa de comunicação clara, muito clara, metas claras, você tem que fazer isso por conta disso. Eu sempre falo com o adulto, ele aprende por andragogia desde sempre, né? Criança, ele acredita no que você fala, se você falar para uma criança agora, pule da piscina, que eu te seguro aqui, ele pula da piscina e vai para os braços do adulto. O adulto sempre vai perguntar, mas por quê? Essa água está gelada? Então, ele sempre pergunta o porquê. E nessa geração conectada, a gente precisa ser mais claro, com as metas mais claras, dar muito feedback. E acredite, na geração X,
a gente sempre pensava em resultado primeiro e depois vinha todo o resto da nossa era vida. meio que da natureza, vida pessoal, né? tudo isso Separa, era né? secundário. Aqui é trabalho, para lá é vida pessoal. Exatamente. Hoje não. Essa geração atual, né, o Gen Z, eles querem primeiro saber da... Você está preocupado com a minha vida pessoal, com o meu bem-estar, com o ambiente de trabalho? Se eles não se sentirem pertencentes àquele ambiente de trabalho, não faz sentido estar ali. Então, o líder ele tem que criar esse ambiente harmonioso, que faça sentido para que esse colaborador esteja ali, essa comunicação ser clara, um feedback assertivo, perguntando primeiro como vai a vida pessoal dele, para depois entrar no trabalho, e só aí a gente gera a questão dos indicadores de performance para falar de resultado. Então, é diferente. Antes, a gente falava de indicadores de performance e todo o resto era secundário. Hoje, a gente fala primeiro de como você está se sentindo, você é pertencente a isso e agora, através disso que você está se sentindo bem, desse ambiente harmonioso, eu preciso do seu resultado. E aí a gente fala dos indicadores de performance que a gente precisa para que uma loja realmente gere lucro. E aí vem a cereja do bolo, que aí depois que eu conseguir fazer esse vendedor entender, né, ou esse líder também, né, uma diretoria de vendas, por exemplo, fazer com que o gerente entenda que ele tem que dar resultado, aí estando satisfeito e evoluindo para esse resultado, ele mesmo vai gerar essa experiência para o cliente. Então, essa experiência ela não pode ser obrigatória, que é o que a gente começou falando aqui. Que hoje a loja física ela vai precisar que ela não fique só ali vendendo um produto, ela venda a experiência, que o cliente vá até a loja e possa de fato experimentar o produto, ele possa também ter um local instagramável para que ele possa tirar a foto, contar que ele está ali. Um registro, exato, né? E também às vezes até o status, sair com a sacola, ele quer viver aquela experiência, faz parte de grupos e comunidades. Só que para a gente evoluir para isso, a gente tem que passar por todo esse processo da liderança. Treinamentos rápidos, que o vendedor entenda na velocidade no TikTok, feedback claro, metas muito claras, saber como o colaborador está se sentindo, atrair os indicadores depois que eu fico sabendo de tudo isso e essa conexão vai gerar, de fato, a experiência para o cliente. Então, é um ciclo, por isso que eu chamo de liderança 360 e o 1 é a cereja do bolo, que é tudo isso gerar experiência e conexão para quem vai até uma loja. Michele, quando a gente está ouvindo você explicar com clareza essa relação da diferença das gerações e como o líder ele tem que se adaptar, né? A gente também sabe que os comportamentos estão em todos os cantos, então a gente também tem um cliente diferente. Sim. Né? Um cliente que também está o tempo todo ouvindo sobre o que você explica e já com o celular ali meio que tentando entender se tem um preço melhor, se tem... nessa relação também, né, geracional que você traz para poder fazer a liderança funcionar, a gente também tem que entender que tem um cliente diferente entrando na loja. Tem. Conta para mim um pouco como é que estão as histórias em torno disso. Do mesmo jeito que eu falei aqui que existem as gerações das equipes de vendas, existem as gerações de clientes. Então, no meio de tudo isso, a gente também precisa mesclar um pouco, né? Porque os baby boomers, por exemplo, eles ainda são tradicionais. Eles ainda gostam de encontrar o vendedor certinho, né? Arrumadinho, esperando ele ali para poder falar com clareza sobre características e benefícios do produto. Também tem os X que gostam da experiência, mas querem saber uma informação, procuram na internet também, e tem os conectados que já chegam prontos. Então, a gente precisa também analisar cada cliente, para isso é muito treinamento com o vendedor, para uma escuta ativa. Eu sempre falo, o vendedor, todo mundo que é de vendas fala muito, né? Nós somos vendedores, eu sou vendedora, a gente fala muito, mas o vendedor ele tem que ter uma escuta ativa, porque através da escuta ele consegue identificar qual é o problema que o cliente foi levar para apresentar a solução, mas o mais importante, até pelo comportamento dele, de que forma ele vai dar essa solução. As pessoas conectadas, elas são mais rápidas. Me dá o produto que eu já vou levar agora, eu já sei, já pesquisei, já conheci. O baby boomer, ele vai querer que você explique detalhadamente. Então, quando a gente tem a escuta ativa e olha o comportamento do cliente, a gente também consegue oferecer a ele a melhor solução. Então, tanto o cliente quanto a equipe de vendas são gerações diferentes, mas que principalmente o vendedor precisa ter essa escuta ativa e fazer a sondagem correta para entregar o melhor para o cliente. Agora, eu não posso perder uma oportunidade única que eu tenho aqui hoje, até porque eu não sei que dia que você tem agenda de novo para voltar no estúdio, então vou aproveitar. Michele, como é que você dá conta de estar se reinventando e trabalhando com uma liderança tão incrível?
a gente tem sempre essa dúvida, né? Eu acho que a geração atual, como a gente conversou um pouquinho nos bastidores, ela está com pressa. Uhum. Mas existe uma coisa que ainda funciona, que se chama experiência. Como é que está essa vivência sua de experienciar essas mudanças todas no mercado e continuar fazendo um sucesso aí com o varejo, como você faz? Você sabe que essa frase parece um pouco clichê, mas para você liderar, você precisa gostar de gente. Eu amo pessoas, né? Eu comecei falando também que tudo acontece primeiro através das pessoas. Uma loja fechada, uma loja apagada, ela é como até o presidente da Polishop fala sempre isso. É como um parque de diversões apagado. O que dá vida à loja, o que dá energia à loja são pessoas. Quando você acende a luz e tem pessoas movimentando a loja, é aquilo que dá vida. Então, eu acredito em gente. Então, eu acho que a minha liderança, ela vem também se aperfeiçoando e vem se inovando a cada ano, porque eu vou estudando muito o comportamento das pessoas, vou estudando muito as gerações, para que a gente também possa se adaptar, senão a gente envelhece por processos, né, Elô? Então a gente vai ficando também para trás e não existe idade, a idade está sempre na nossa cabeça, a liderança, o modelo de liderança está sempre do jeito que a gente começa a olhar o mundo e não necessariamente com o tempo que você está no varejo. Eu estou no varejo há 30 anos já. Né? Então, né? imagina, tem colaborador meu que nem tinha nascido, eu já tava vendendo. Mas eu preciso lidar com esse colaborador hoje. Então, é estudar muito essas gerações, né? Fazer parte. E o mais importante, por que essa minha liderança se renova todos os dias? Eu não sou uma diretora de escritório. Eu fico 2 dias no escritório, o resto eu estou em campo, né? falando com a equipe de vendas, falando com os gerentes de loja, falando com os meus regionais e principalmente com meus clientes. E aí eu volto com um monte de lição de casa para o escritório para poder fazer isso acontecer na prática. Então a gente acaba que então descobre os segredos de milhões, né? Participar ativamente, né? Para poder sentir mesmo de que maneira que as coisas estão lá acontecendo. Exato. Michele, muito bacana esse bate-papo, te agradecer por esse momento que você trouxe para a gente de enriquecimento, de atualização, né? E pedir para você também convide as pessoas para te acompanharem, principalmente porque eu estou sabendo que esse seu treinamento, em breve, como é que é? Conta pra gente. Esse treinamento de liderança que é justamente para quem trabalha com vendas, se você tem uma loja, se você tem uma franquia, se você quer fazer, né, a sua loja dar certo e vender mais, eu estou aí com um treinamento no forno, que logo, logo vai estar na minha rede aí no Instagram, que é a Liderança 360 E1, né, que eu já te falei, que um é a experiência, que é a cerejinha do bolo. Então, você pode me acompanhar no @MicheleSena_oficial, que está a minha rede no Instagram, ou até no TikTok, como Café com Talentos, que todo dia eu deixo uma mensagem de vendas lá para melhorar o seu resultado. Incrível, incrível. Quer fazer resultado? Se prepara. E aí, se você busca preparação, conhecimento, tá aqui, trouxe hoje para você conhecer e conhecer mais, segui-la e ficar aí atenta a tudo de bom que ela trouxer. Michele Sena com a gente nesse bate-papo incrível aqui no programa Heloísa Pedrosa.